amigo ligado em tecnologia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Teinossauros. Eu sou o Marco Reis, estou aqui com meu amigo Léo Matayoshi. Fala, Léo! Fala, Marcão, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio e vamos falar sobre tecnologia aqui com nosso convidado Ivan Gancev. E antes de começar aqui, vou falar um pouquinho do nosso projeto, né? O projeto Teinossauro. Qual que é a ideia do nosso projeto? A ideia é trazer pessoas aqui, profissionais da área de tecnologia da informação, que têm bastante experiência. Então a gente traz os chamados dinossauros aqui para compartilhar com a gente as histórias, experiências aí que eles tiveram ao longo da sua carreira. E hoje aqui a gente está com o Ivan. Ele é da área de Engenharia Cloud de Dados. Bem-vindo, Ivan, tudo bem? E aí, Léo, tudo bem? E aí, Marcão, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Então, vamos começar então aqui a nosso bate-papo aqui. Como foi o seu primeiro contato com tecnologia? Meu primeiro contato com tecnologia foi em 1999, quando eu cursava o primeiro ano do ensino médio e eu optei por fazer o curso técnico, né, junto com tecnologia, dentro da área de informática, né, um curso técnico ali voltado para a informática. E lá eu tive a oportunidade de entender um pouco mais sobre lógica de programação, sobre fluxogramas, né? Tive minha primeira experiência ali de instalar o Windows usando disquetes, né? Então isso foi bastante interessante ali de ver como é que funciona a corrente alternada, a corrente contínua. Então ali eu pude perceber que eu gostava de tecnologia e que era aquilo que eu queria fazer para a minha carreira toda. Cara, seu contato foi muito melhor que o meu. O meu já foi na faculdade, primeiro ano. A gente foi fazer uma aula de programação. E os computadores que tinham lá eram TK-85, não sei se você conhece. Era um computadorzinho desse tamanho assim, que você gravava o seu programa em fita cassete, ligava ele numa TV de tubo, né? E o primeiro programa que eu fiz foi um programa de fatorial, calcular fatorial em BASIC. Eu não conheço isso aqui, Marcos. Acho que eu não era nascido nessa época. Acho que é muito dinossauro aí. Assim, a parte de eletrônica aqui que o Ivan falou, eu conheço, tá? Circuitos, então... fala aí, Ivan, como que foi sua formação aí, da sua parte acadêmica? Legal. Bom, depois de 99 que eu fiz o primeiro curso aqui, o primeiro ano do ensino médio, eu vi que eu tinha as matérias básicas ali do ensino médio, tinha uma carga horária menor. Então isso ia tornar mais difícil o meu ingresso na faculdade. Então no segundo ano, em 2000, eu optei por voltar para o ensino médio regular. Terminei o segundo ano e no terceiro ano eu fiz o último ano do ensino médio junto com um curso pré-vestibular. Isso me ajudou bastante a me preparar, estudar foi um ano bastante intenso ali em estudo, mas que me ajudou a me preparar e conseguir ingressar numa faculdade pública ali que era o meu objetivo naquela época. E aí eu comecei em 2002 no curso de processamento de dados, terminei em 2005 esse curso. Depois, em 2013, eu me matriculei num curso de pós-graduação, fiz um MBA em gestão de projetos. E agora, em 2023, esse ano, eu comecei com uma nova iniciativa acadêmica em dar aulas. Então, comecei agora a dar aulas em curso de pós-graduação, né, em cursos de MBA, voltados para a área aqui de arquitetura de dados. Legal, hein? Você falou que fez faculdade pública, né? Isso. Qual que você fez? Eu estudei na FATEC. Na FATEC, tá, legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre sua carreira, como é que ela iniciou? Bom, eu comecei fazendo estágio no primeiro ano da faculdade, né? E a gente sabe o quanto a vida do estagiário ali é difícil, né? Em trabalhar, em estudar, dormir com a cara no livro, essa coisa toda. E também o trabalho em si era bastante intenso ali na época, né? Então eu trabalhava numa empresa que era uma comissária de despachos aduaneiros, né? E eu era responsável dentro do departamento de informática ali, de tecnologia, né, o chamado CPD, e lá tinha que fazer de tudo, tinha que instalar computador, tinha que carregar computador, desmontar, montar. Depois disso eu passei a fazer estágio numa outra empresa, né, e eu vi a diferença do meu primeiro estágio, onde foi o meu primeiro contato com uma empresa, com o mundo corporativo, entender como é que eram relações hierárquicas, obrigações, responsabilidades, né. Então eu tive uma primeira experiência nesse primeiro estágio. Já no segundo estágio eu vi uma experiência de trabalhar numa grande empresa, já era uma consultoria global, então eram clientes enormes, contas enormes, você via a diferença na grandiosidade, no volume de pessoas, de colaboradores ali da empresa, então isso deu uma visão diferente
e lá eu comecei a trabalhar mais voltado na área de desenvolvimento, né? Então não era tanto a infraestrutura quanto eu tinha trabalhado antes. E aí nisso eu fui desenvolvendo a minha carreira ao longo dos anos até chegar aqui hoje com vocês. Legal, Léo. E o seu começo de carreira? Meu começo de carreira, eu comecei fiz escola técnica, assim, como ele falou, fiz faculdade, entrei como estagiário aí numa instituição financeira. Passei, um topetão desse tamanho. Tinha um topetão. Recentemente eu voltei ao zero topetão, né, Marcão? Eu entrava, saía mudo e saia calado, né? Topete não faz parte da minha vida. Exatamente. Mas a gente trabalhou bastante tempo, né? E aí, falando um pouquinho do histórico aqui, o Ivan estava numa instituição financeira, eu trabalhei lá com ele era o gerente da equipe lá que eu estava, né? E temos aqui uma coisa em comum, né, Marcão? Eu estava lá num projeto de migração ali e o Marcão entrou no projeto como consultor ali da empresa. Então foi quando a gente se reconectou, né? Verdade. Então, assim, Ivan, você tem aí uma certa relação aqui com o nosso podcast. Então, a gente voltou a se falar ali depois de bastante tempo e voltou com a ideia do podcast, né? Mas, bom, falando um pouquinho aí do seu histórico, Ivan, você trabalhou na área de e-commerce também, né? E no financeiro. Eu também estava nessas duas áreas. Qual que é a diferença ali de trabalho? Como que funciona ali? O que você acha? Bom, na minha visão aqui são segmentos diferentes, né? São empresas distintas e em ambos os casos você tem sempre aquele foco no cliente, né? Toda empresa tem sempre como objetivo atender o seu cliente da melhor maneira, mais eficiente e também trazendo o menor custo para a empresa operacional, né? O que eu vejo de diferença ali é que dentro do segmento de varejo a tecnologia é exigida por trazer novas soluções, por trazer inovação, por trazer uma experiência nova para o cliente. Então você vai ver frequentemente as empresas de varejo ali tendo aplicativos novos, tendo sugestões novas, tendo, por exemplo, programas de pontuação ali para atrair o cliente, fazer com que o cliente vá até o varejo ali e utilize, né? E o e-commerce entra nisso também. Já dentro do segmento financeiro, tudo é muito mais regulamentado, mais controlado, tem regras e normas ali que são importantes, né? Porque você está lidando ali com grandes volumes de dinheiro e que também tem uma preocupação bastante grande ali para prevenção de fraudes, para prevenção de lavagem de dinheiro. Então, o foco de tecnologia em empresas desse segmento está muito mais voltado para você olhar como que a empresa consegue ser mais eficiente, menos sujeita a erros dentro desse cenário. Então, é uma pressão maior por você ter produtos que são similares de uma empresa para outra, mas qual que é a empresa que consegue se diferenciar sendo mais eficiente, tendo os menores custos operacionais, e isso vai trazer um diferencial de resultado direto para a empresa. Vamos falar um pouquinho sobre dados, então. Qual que é a importância dos dados hoje para qualquer empresa? Você acha que dados são o novo petróleo de TI? É isso que dizem, né? Isso que dizem que os dados aqui passam a ser um novo objetivo para todas as empresas aqui, como avaliação, como estudo, como oportunidades de você conseguir alavancar novos negócios, né? Então, de novo, a experiência que eu tive ali dentro do varejo foi de poder criar uma plataforma de dados e trazer uma visão para a empresa sobre governança, sobre responsabilização, sobre ownership de dados, né? Sobre o ciclo de vida do dado dentro de uma empresa. E isso também trouxe a evolução e a criação de novos produtos de dados. Então, como que a gente conseguia evoluir os nossos produtos de CRM, né, de Customer Relationship Management, também como trazer uma experiência de análise de dados, em criar novos indicadores, em criar novas percepções sobre os nossos clientes com base em dados. E, principalmente, né, algo que a gente vê hoje em dia bastante frequente aqui nas empresas é a questão do data-driven, né, de empresas que conseguem tomar decisões e ter uma estratégia direcionada a dados, né, baseada em dados. Então, eu de fato enxergo hoje os dados como sendo um novo petróleo para o mercado como um todo, e eu também imagino que isso é o que veio para ficar. A gente tem uma expansão tecnológica bastante grande com um avanço nas nossas capacidades de processar dados, né? Então, se a gente olhar para, por exemplo, o começo desse século aqui, ou do milênio, lá nos anos 2000, o quanto a gente tinha de dificuldade em escalar um banco de dados, em ter grandes volumes de bases de dados, de fazer análises e processamentos. Já hoje em dia a gente tem uma facilidade muito maior
não só em gerar dados, tá? Tem um exemplo aqui com o podcast, com o vídeo, a gente está transmitindo e gerando informação aqui, quanto a gente tem também uma maior capacidade dentro de tecnologia de processar, tratar esses dados e tirar decisões e insights em cima disso. O que você enxerga essa nova onda aí do ChatGPT? O que ele pode ajudar a gente ou dificultar o nosso trabalho para tratar dados, trabalhar com dados? Você tem alguma ideia? Já vislumbrou alguma coisa sobre isso? Eu acho que a gente tem um aspecto mais de ficção ali, se o ChatGPT vai ser a Skynet, né, do Exterminador do Futuro, né? Então a gente vê alguma coisa sobre isso na internet. Mas ao mesmo tempo eu particularmente procuro olhar o lado positivo ali de que a gente tem uma ferramenta ali que hoje, que com as versões mais novas aqui agora, né, a gente consegue tratar imagens, tratar áudios, consegue, por exemplo, transformar uma imagem em um texto ali, ele consegue olhar para uma imagem, interpretar aquela imagem e criar uma sugestão em cima disso. Então eu vejo como uma ferramenta que a gente passa a usar daqui por diante, né? E assim como a gente estava falando de dados ali antes, a expansão que a gente teve na nossa capacidade de processar dados, né? Eu imagino que o ChatGPT vai vir como uma ferramenta do nosso dia a dia e que vai agregar muito mais inteligência, né? A gente teve um momento de grande disrupção no passado com buscadores como o Yahoo, começou isso, e o Google depois se estabeleceu, né? E agora com o ChatGPT eu acho que é uma nova abordagem da gente olhar o uso de inteligência artificial como um benefício para que a gente consiga, por exemplo, aprender algo mais fácil, interagir ali com um algoritmo de inteligência artificial de maneira mais fácil, mais natural. E eu imagino que vão sair bons frutos aí, não só para o nosso dia a dia, mas acho que para a humanidade de maneira geral, né? Você não acha também que tem um perigo aí de deixar o ser humano mais relaxado, mais preguiçoso? Porque hoje eu sou um adolescente e quero fazer um trabalho. O professor passou um trabalho de história. O ChatGPT faz aí para mim, pô, né? Ele vai lá e monta um texto ali para você ali. Então não sei se isso é um perigo ou não. O que você acha? Eu acho que a gente pode ter esse tipo de efeito colateral, sim. Mas acho que é importante a gente manter o olhar para quais benefícios isso pode gerar, né? Então, a gente vê melhorias sendo implementadas aqui já no ChatGPT no aspecto de ética, por exemplo, de respeito e valores ali que a gente tem como seres humanos, né? Que com o olhar de uma máquina não tem isso a princípio, então a gente vê a evolução acontecendo nesse sentido. E eu acho que, por exemplo, esse tipo de efeito colateral, né, do aluno chegar e pedir para o ChatGPT fazer o trabalho dele, eu imagino também que a gente vai conseguir ter evoluções em cima disso para contornar e criar novas alternativas. De repente, ao invés do professor pedir para o aluno fazer um trabalho, eu quero que você, em conjunto com o ChatGPT, desenvolva alguma nova teoria, desenvolva algum novo produto e use isso como uma ferramenta para te auxiliar, não para substituir o seu trabalho. Falando aqui então de velocidade, né, Ivan? A gente fala de startups, sei lá, acho que os últimos 10 anos, né? Antigamente eram empresas tradicionais, instituições financeiras, e surgiram as startups, né? Essa velocidade de desenvolvimento mudou com esse novo modelo de trabalho. Como que numa instituição financeira, numa corporação, quais são esses desafios em termos de velocidade e agilidade? Tá. Eu acho que toda empresa é sempre desafiada pela concorrência no mercado, então isso via de regra vai ditar ali os desafios das empresas de maneira geral, e dentro de cada segmento você vai ter os seus desafios com os seus competidores ali em questão. Então, por exemplo, dentro do segmento de varejo, como eu estava mencionando, a gente tem uma exigência ali, uma pressão por fazer as coisas primeiro, né? Por dar uma ideia primeiro, por trazer uma experiência nova para o cliente antes dos seus concorrentes, né? E eu vejo como no mercado financeiro a questão da eficiência, de você ser mais eficiente, ser mais produtivo, ser mais rentável além dos seus concorrentes, né? Então eu enxergo isso como desafios aqui dentro da área corporativa e que para qualquer empresa aqui é sempre aplicável você conseguir concorrer com os competidores do mercado e se diferenciar, né? Você estava falando lá sobre a sua trajetória da sua carreira. Você falou que iniciou numa empresa ali que acabava fazendo de tudo um pouco ali da área de TI. Mas quando é que você virou a chave ali falando assim, pô, liderança é um caminho que eu quero percorrer? Quando é que aconteceu isso?
eu desde sempre na minha carreira, sempre olhava para os líderes dentro da empresa, né? E procurava me inspirar e olhava para esse caminho, para essa carreira como uma evolução e uma oportunidade de crescimento dentro da minha carreira, né? Então, sempre pedi para os meus líderes desafios ali para que eu pudesse atuar com gestão, atuar com mais responsabilidades, né? Acho que manter essa corda esticada, né? E com isso eu fui sendo colocado em provas, em desafios e experimentações e começando pouco a pouco, na época que eu ainda era analista de sistemas, a coordenar uma equipe, a ser responsável por um sistema, ser responsável por uma área. E eu acho que isso foi retroalimentou e me ajudou também numa característica de transmitir conhecimento, né? Eu sempre gostei de passar adiante o conhecimento que eu tinha, formar novas pessoas e aprender coisas novas, né? E eu acho que atuar com gestão de pessoas, atuar com liderança me ajudou nisso. E eu enxergo como carreira aqui um crescimento que acho que não tem limite para você crescer, se desenvolver aqui quanto líder, né? E é um aprendizado constante, né? Acho que esse contato com pessoas ali, você está sempre trocando experiências, aprendendo algo novo, aprendendo algo diferente e tendo a oportunidade de passar o conhecimento que você tem adiante. E ao longo dos anos eu comecei a ver que isso também me trazia uma satisfação, né? Eu gostava de poder ver um impacto positivo que eu causava para aquelas pessoas que eu estava interagindo. E isso foi se desenvolvendo, foi se aprimorando, acho que foi aumentando o networking, expandindo os meus relacionamentos que eu tinha dentro do mundo corporativo e que inclusive me trouxeram até aqui hoje para esse podcast participar com vocês. Legal, Ivan. Até aproveitando, né? Na época que eu estava do seu time, na sua liderança, eu tive até a oportunidade de passar por várias disciplinas ali, várias áreas ali, então eu tive bastante oportunidades dentro da empresa. Comecei ali com projetos de migração, fui tech lead, participei de eventos ali, então foi bem legal. E na minha no finalzinho ali da minha passagem, eu estava no time de DevOps, não sei se você lembra. Então, sim, lembro. Exatamente, foi um período ali que eu aprendi bastante, conheci um pouco a área de infra, desenvolvimento, né? Então, falando um pouquinho de antigamente, a gente tinha aquela barreira, né? Diretoria de infraestrutura e uma diretoria de desenvolvimento. Hoje com o DevOps isso mudou, né? E na Cloud, como que a gente vai evoluir assim quebrando essas barreiras, trazendo agilidade nesse meio? Assim? Eu vejo da seguinte maneira, né? A gente tem a gente tinha até então, historicamente, né, times de criação e desenvolvimento, construção de projetos de sistemas, né, e que tinham lá a sua exigência, né, a sua pressão por entregar mais projetos com menos despesa, com menos custos, com menor tempo de desenvolvimento, com mais qualidade. Então você tinha um esmagamento dos orçamentos aqui de projetos e uma pressão por entregar mais com menos, né? E isso criava uma característica de desenvolvimento e construção de projetos que não tinha lá nem orçamento e nem o tempo para se preocupar com a operação desse sistema depois. Já por outro lado, as áreas de operação de sistemas tinham uma pressão enorme por não ter incidentes. Então eu não posso ter incidentes, eu não posso ter parada, eu não posso ter indisponibilidade, eu preciso manter o meu sistema aqui estável. Então o cara de operação, por sua vez, não queria que implantassem novos projetos, né? E acho que esse cabo de guerra aqui era o que a gente tinha como um problema histórico, né? Do time de projetos. Tentar empurrar projetos novos aqui para a produção, criando sistemas novos, criando a evolução de novos produtos para a empresa, e por outro lado um time de operação que queria estabilidade, queria que as coisas continuassem da mesma maneira para reduzir incidentes, né? E eu acho que esse tipo de prática vem sendo colocada aqui em xeque, né? Para a gente ter uma visão mais integrada sobre isso e reduzir esses silos e reduzir esse cabo de guerra ali entre áreas de projetos e áreas de operação. Você não acha que a tecnologia Docker foi a grande quebra de barreira ali? Porque, na verdade, antigamente o desenvolvedor fazia na sua máquina, funcionava, né? Quando ia para homologação já não funcionava, ou o ambiente de homologação era diferente de produção, né? Nem sempre a operação conseguia, a parte de suporte conseguia deixar os dois ambientes iguais, né? Hoje não, né? Hoje você tem, desde a máquina do desenvolvedor até a produção, você consegue manter a mesma cara lá, né? A mesma carapaça, tudo certo. Se funcionou na máquina dele, vai funcionar em produção, né? Porque
por causa do Docker ali, você consegue ter uma unanimidade maior. Você acha que essa foi a grande quebra de barreira, uma das grandes? Eu acho que sim, acho que é uma quebra ali para você poder garantir a estabilidade do seu ambiente, né? Então as camadas de virtualização que a containerização ali adiciona na sua aplicação fazem com que você consiga garantir a continuidade daquele código e a continuidade do funcionamento dele, né? Então é bem o que você falou, né? Antigamente o desenvolvedor falava assim, pô, na minha máquina funcionou, Sim. Aí quando chega lá em produção não funciona, né? Tem algumas piadas ali que rolam em cima disso, né? De que o Docker surgiu de um cara que não aguentava mais falar que na máquina dele funcionava, então eu criei um Docker aqui para garantir que o ambiente seja o mesmo, né? E eu acho que essa adição de camadas de virtualização foram peça-chave, sim, mas eu vejo que nada é um único fator, né? Você tem sempre uma combinação de variáveis que conseguem gerar um contexto de evolução. E essas variáveis ao longo do tempo também vão evoluindo, vão se aprimorando, né? A gente está sempre em constante melhoria. Legal. Continuando nesse assunto, tem alguma... Eu não sei se a gente pode chamar de... não é uma doutrina, né? Mas é um estilo de trabalho, né? Cultura, né? Que eles falam. Isso, forma de trabalho. São palavras não muito novas, ali mais ou menos novas, que nem... DevOps é de 2009, SRE ali, se não me engano, é de 2003. O que é DevOps para quem, vamos supor, uma pessoa que está começando agora, está decidindo ali o que ela vai estudar, ela gosta um pouco de tecnologia, acho que eu vou para a área de tecnologia. O que é DevOps, o que é SRE? Legal. Bom, DevOps é uma cultura e uma junção aqui de práticas, de ferramentas voltadas para a automação, né? E que tem por objetivo justamente quebrar esses silos que a gente tem de desenvolvimento e de operação, juntando isso com um time só. Então, como a gente estava falando antes aqui de combinação de variáveis, né? Algo que conecta bastante com o DevOps é a visão de produtos, né? De que uma empresa desenvolve um sistema, no fundo você tem um produto que o seu cliente consome. E o time que desenvolve esse produto também é o mesmo time que opera o produto no dia a dia. Isso faz com que o desenvolvedor ou o time como um todo tenha um domínio bastante grande daquele sistema, daquele produto e saiba como conduzir aquilo no dia a dia, né? E eu acho que com a evolução das ferramentas de automação que a gente tem, como por exemplo infraestrutura como código, né? Ou próprios produtos de cloud, o uso de clouds aqui onde eu consigo criar ambientes efêmeros e que eu consiga destruir esses ambientes para gerar eficiência, para melhorar custos, enfim, eu acho que a combinação dessas variáveis ajudam que você tenha uma prática de DevOps aqui bem estabelecida, né? Criando pipes ali fundamentadas em código e que implementam infraestrutura como código e desenvolvem a operação de um sistema, de um produto em si, baseado em código, baseado em automação, baseado em operação. E o SRE, dentro disso, é uma variação ou um modo de implementação aqui de DevOps, né? Tem fundamentação ali em você ter indicadores e objetivos de níveis de serviço que você consegue monitorar a saúde da sua aplicação por ali. Então, Ivan, falando um pouco ali mais de DevOps, há um tempo atrás, ali não muito distante, a gente tinha a governança, comandava muito a área de TI, né? Somente gestão de mudanças, que você poderia fazer, você só poderia fazer uma tarefa se ela fosse aprovada por um comitê, né? Antigamente ali o comitê era ao vivo, eu lembro quando era lá presencial, você tinha que entrar no auditório e tinha que ficar falando, o cara chamava você na ordem ali, bom, agora Marcão, qual que é a sua, defende a sua Gmude aí, você tinha que falar, né? Hoje é tudo automatizado ali, as aprovações são automatizadas, mas a gestão de mudança ela permeava o que você podia e não podia fazer na área de TI, né? Só que hoje a cultura DevOps ela traz, eu posso fazer quantos deploys eu quiser, né? Num dia, numa semana, se o produto exige isso, se a área de negócios exige, eu estou lá e estou fazendo o meu deploy ali e a gestão de mudança não consegue gerenciar isso, né? Às vezes o cara faz um deploy, dá problema, né? E aí todo mundo lá correndo atrás, lá fazendo sala de guerra para resolver o problema. Como é que você acha como é que você vai fazer fazer os dois trabalharem juntos, né? Ou gestão de mudança é uma coisa do passado?
Eu acho que é interessante que você mencionou sobre a defesa da Gemood. Eu fiz bastante isso ali, né? E normalmente quem era mais crítico ali, né, para as perguntas ali da Gemood era justamente o cara da operação, né? Que perguntava assim, você testou? Cadê a evidência? Quem que homologou? Cadê a assinatura? E se der problema eu ligo para quem? Por quanto tempo você vai acompanhar? O cara tinha um checklist extenso ali e era justamente a barreira que a gente estava falando antes ali, né? Isso criava um muro para que o projeto não entrasse em produção e tinha um receio ali sobre incidente, né? E eu acho que com a prática de DevOps, o que muda até mesmo com relação à governança de mudança, né? A gestão de mudança ali em si. Muda porque você passa a ter uma integração maior, uma interação maior entre os times, né? Então, exemplo, quando você pensa num deploy automatizado, com um pipeline de deploy automatizado, que eu faço N deploys ao longo do dia, eu tenho ali controle de versionamento, eu tenho rastreabilidade das mudanças, eu tenho versionamento de cada alteração, eu tenho uma combinação de microserviços, então isso também traz uma evolução da visão de monolitos que a gente tinha até então, com microserviços onde eu mexo num serviço específico, consigo fazer um rollback, voltar uma versão dele, consigo fazer testes AB, ou um canary deploy ali, né, que você consegue testar o seu microserviço numa parte dos seus clientes, do seu público, né, e verificar se você tem algum efeito colateral. Então acho que o que tende a acontecer é você tem rastreabilidade das mudanças para você poder saber o que tem, mas você tira essa barreira, esses gates, né, de eu preciso de uma aprovação para subir a mudança. Não, se você tem um time que constrói e opera um sistema e que domina aquele sistema, aquele time sabe o que é o melhor para o sistema. Então, quando eles colocam uma versão nova que gera algum efeito colateral, o próprio time vai perceber isso e vai voltar a versão, vai colocar uma correção já na sequência para melhorar aquele efeito colateral que surgiu. E eu enxergo essa interação como uma evolução da visão que a gente tinha até então de gestão de mudanças, né? Legal, Ivan. E aí hoje você fala que o DevOps é um desafio atual, né? Mas falando também um pouco do futuro, né? O que você enxerga daqui para frente? O Marcão falou de ChatGPT, né? Você conhece bastante de Data Analytics, de Cloud. O que você prevê, você vê aí para os próximos anos de desafios, tanto atuais quanto aí para os próximos anos, aí tanto nas empresas quanto no cenário como um todo, o Ivan? Eu enxergo bastante a característica de transformação digital, né? Que é um termo que está bastante em alta aqui agora no mercado, né? De transformação digital das empresas. E eu vejo isso como um desafio de transformação de evolução natural. Então, digitalização, evolução, automação, aumento de eficiência, computação aqui mais em nuvem, usando mais de cloud, né? E também eu imagino que eu entendo que essas mudanças, né, você trazer uma transformação para uma empresa, sempre é algo que você precise colocar uma energia e precise colocar bastante esforço ali, porque tem uma resistência natural, né? Então, às vezes a gente olha ali para leis de física, a tendência de um corpo é ficar como ele está, né? Inércia ali, né? Então, se você quer mudar ou acelerar alguma coisa, tem que pôr energia, precisa pôr força naquilo. Então, é como eu enxergo a transformação e também, na minha opinião, isso é algo que não acaba nunca. As empresas vão estar sempre buscando novas transformações, buscando novas abordagens, iniciativas, e nunca vai ter um momento que você vai olhar e falar assim, putz, chegamos lá, né? Não, nunca tem o chegar lá, você vai estar sempre disputando cabeça a cabeça com seus concorrentes, né? Então, todas as empresas ali que não se reinventam vão ficando para trás. E hoje, com o ChatGPT, a gente tem um exemplo acontecendo agora, né? Assim como o Google revolucionou anos atrás ali com o buscador deles, o ChatGPT está revolucionando também, e a gente está vendo o receio do próprio Google, né, e o medo do próprio Google ali em esta concorrência aí declarada, como que eles conseguem responder para isso e se eles vão conseguir se manter na frente ou não, a gente vai descobrir isso aí ao longo do tempo, né? Bom, vamos agora para a minha parte preferida do nosso programa, que é a amenidades. Vamos falar sobre amenidades. Vamos ficar mais descontraído. Ô Ivan, o que você prefere? Shell Bash ou PowerShell? Cara, eu nunca trabalhei muito com PowerShell, para falar a verdade. Apesar de usar o Windows aqui no dia a dia, né? Mais com a visão de usuário, mas para desenvolver sempre usei Shell. Então, inclusive foi minhas primeiras experiências construindo script ali foram com um Unix ali com o script Shell, né? Então, eu voto no Bash com certeza. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Claro, não sei se você lembra, Léo, do UBB Release. Acho que você já não estava lá. Eu lembro, você fazia os batches ali, Isso, que fazia a deploy. gente tinha um problema lá naquela instituição financeira que a gente trabalhava, que era
fazer o deploy do melhor modo possível, né? Antigamente era assim, desenvolvimento te passava o pacote, você ia servidor a servidor e fazia o deploy, mas sempre dava um probleminha, esquecia alguma coisa aqui, você seguia o roteiro e às vezes você esquecia, pulava alguma coisa. E aí um dos desafios que a gente teve é fazer, precisa automatizar isso aí. Aí eu fiquei incumbido de fazer a automatização. Eu fiz não era shell, era um DOS, né, um batch DOS, tinha mais de 1000 linhas e ele fazia o deploy, ele fazia o backup, deploy, fazia registro de DLL, baixava a instância do Windows, do serviço. Executava script em SQL, subia. Né, ele era mais voltado para a parte do Windows lá, né? Então tem o batch DOS também, né? Exatamente, né? Então, são coisas do passado, mas hoje a gente mudou, né? Sim. Python, scripts em Bash, mas a gente sempre teve esses desafios, né? Aí, falando um pouquinho desses desafios, nós aqui trabalhamos bastante Marcão e eu, né? A gente trabalhou bastante em data center, né? Então, sei lá, 2000 para 2010 era o trabalho on-premises. Então, a gente tem essa experiência. E você, Ivan? Como que é a sua experiência em data center ou cloud? O que você enfrentou aí? Tá, legal. Eu acho que a gente tem uma evolução natural aqui de levar os ambientes computacionais das empresas aqui para a nuvem, mas ao mesmo tempo a gente também precisa encontrar quais são as boas oportunidades aqui e também trazer eficiência para a empresa, né? Lembrando que um negócio sempre traz alguma mudança, alguma inovação, se aquilo traz algum resultado, algum benefício para o negócio. Não faz sentido você ter uma mudança, né? Então acho que os desafios então em cima disso, da gente conseguir encontrar as boas oportunidades de eficiência com automação, com redução de esforço de operação de sistemas, e isso acho que vai levar naturalmente uma evolução para a cloud aqui das empresas, né? Mas eu não enxergo isso como uma chave ali, uma virada Big Bang, né? E sim como algo gradativo que as empresas vão cada vez mais colocar mais energia e evoluir pouco a pouco nesse sentido. Você gosta de participar de eventos? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Cara, interessante, porque isso aí é uma prática que surgiu recentemente, né? Dada a pandemia ali, a gente, com a restrição de circulação, né? Com o lockdown ali, enfim, surgiu um primeiro evento de uma comunidade para poder participar, falar de um tema de dados ali, em 2020 foi isso, né? E, eu achei super interessante, super bacana, foi muito legal poder participar ali do evento e falar, e a galera depois interagindo, e networking que isso gerou, e acho que isso acendeu uma nova luzinha ali de, putz, eu gosto disso, né? Achei bastante interessante, né? E aí eu comecei a fomentar eventos dentro da empresa que eu estava na época, depois eu mudei para outra empresa e de novo continuei fomentando eventos, esse tipo de interação e gostei de participar. Até tem um caso interessante ali de um evento que a gente fez transmitido via YouTube também online e eu fui o mestre de cerimônias ali daquele evento, né, com os convidados ali e foi uma experiência nova. Eu não tinha feito isso até então, não tinha experiência ali como mestre de cerimônias até então e foi bastante divertido no fundo ali, acho que foi uma experiência, uma vivência nova ali, diferente e eu tenho me identificado com isso, tenho gostado e acho que esse foi um dos motivos de aceitar o convite de vocês para vir para cá também e faço isso com o maior prazer, com uma grande felicidade. Eu participei desses eventos aí recentemente, vi você sendo mestre de cerimônias aí, eu também acompanhei mais no background ali da organização, dos processos e é uma iniciativa bem legal e eu também gosto. E até por ter participado dessa iniciativa, a gente convidou você sabendo que você ia aceitar aí de cara. Então é muito legal ter pessoas assim que gostam de participar de evento, compartilhar conhecimento, então é bem legal, Ivan. Mas aí vamos falar, teve alguma coisa engraçada nesses eventos, alguma coisa desastrosa que aconteceu aí? Você tem alguma historinha ou alguma história aí da sua carreira? Fala aí pra gente. Cara, nos eventos não teve nada que tenha sido muito desastroso, né? Acho que até mesmo pela quilometragem a gente tive algumas experiências, acho que não deu tempo de acontecer algo nesse sentido, né? Mas sempre tem aquela emoção, né? De você vai começar o evento, falta 10 minutos, meia hora ali, de repente o candidato fala assim, o apresentador, perdão, fala assim, eu vou falar sobre tal tema. Fala, não é bem esse tema, é outro tema. Então esse tipo de emoção ali sempre dá um frio na barriga, né?
E acho que também a gente prepara o evento ali, você monta um roteiro, ensaia, estuda, né? E a hora que liga a câmera ali, começa a gravar o evento ao vivo, você acaba esquecendo tudo. Tem que ser um pouco de se virar ali com o que você consegue lembrar na hora, né? Então, acaba sendo até divertido. Eu tenho uma história aqui que eu estava fazendo uma apresentação numa palestra lá e ia mostrar a parte prática lá, fiz todo o PPT, a parte de apresentação teórica, e na segunda parte tinha um laboratório. Aí o meu laboratório ali falhou e tal, então não foi muito, não foi completo, né? Então eu tive também, nessas participações de eventos, a gente treina, ensaia antes, né? Faz todo o procedimento, mas na hora, né? Sempre pode acontecer alguma coisa. Mas chega na hora, dá um problema, né? A gente contorna lá, o pessoal entende e segue o jogo. Então, esse é o divertido também, né? Tem que ter a história para contar. Será que ele falou, Marcão, que na máquina dele funcionou? A hora que deu problema, pô, na minha máquina funcionou. Na minha máquina funcionou. Foi mais ou menos isso, né? Ô, Ivan, fiquei sabendo aí que você teve um embaixador na sua equipe. Conta essa história pra gente. Cara, sim, tive um embaixador no time, foi uma honra ter um embaixador ali de DevOps no time. Foi um programa que a empresa desenvolveu na época ali com embaixadores de tecnologia, e teve um cara que se candidatou, fez um projeto ali, apresentou um projeto e foi vencedor. Teve uma votação ali sobre os projetos ali vencedores, né, os mais votados, e ele venceu. E esse cara é ninguém mais, ninguém menos que Léo Matayoshi. E foi uma grande honra ter um embaixador de DevOps ali, que participou de outros eventos, que representou dentro da empresa essa prática, essa cultura, né? Então, para mim foi uma grande honra poder ter o embaixador da empresa ali dentro do time, né? E até o Léo pode falar mais aí do que você achou de ser o embaixador lá, Léo. Foi exatamente, assim, dentro das iniciativas do time, acho que você sempre incentivou, né? Participa daqueles eventos. Então, eu fui lá, escrevi ali o projeto, enviei, assim, e foi bem legal. Aí no final, teve a votação, aí teve o pronunciamento ali dos três embaixadores. Então, é um reconhecimento, né? Sei lá, a gente está 20 anos na área de TI e a gente compartilha o nosso conhecimento e tem esse reconhecimento da empresa. Então, isso é legal, a gente ter oportunidade, então é possível fazer ali, então é só ter coragem ali, ter a disposição e tentar entregar. O resultado é consequência, então isso acho que é legal e foi um ano bem legal. Eu tive postagens no LinkedIn, participei de artigos, encaminhei artigos, então um período que você representa ali o seu papel, né, como profissional, mas também na empresa. Então é uma troca de conhecimento ali para os dois lados, é bem legal. Foi aí justamente no seu time que eu tive essas entregas, foi bem legal. Super merecido, e eu imagino que deva ter dado motivação aí para começar com esse canal, para começar com essa iniciativa aqui, né? Que legal. E é um dos incentivadores para a gente fazer essas iniciativas, né, Marcão? Sim, claro. Legal, Ivan. Obrigado aí pela presença, mas deixa aí um recado para o nosso canal, o que você achou, o que você... Legal. Eu acho que eu posso dizer para vocês aqui dentro da minha experiência, aqui dentro dos meus limites de conhecimento aqui, acho que a palavra é insistência, né? Insistir ali. Certamente vocês vão passar por dificuldades do canal, não vai ser fácil aqui, vai levar um tempo para o canal se desenvolver, mas acho que essa insistência, persistência aqui é o que vai levar ao sucesso. Eu torço muito pelo desenvolvimento do canal de vocês e que seja um grande sucesso. E espero novos convites ali para poder participar com vocês. Vai ser sempre um prazer poder voltar aqui. Legal. E para o jovem que está começando a carreira, ou está começando a faculdade, você tem algum recado para ele? O que eu diria é que aquele jovem que está ainda sem decidir ou não escolheu ainda a carreira que ele vai querer seguir, minha sugestão é escolha a tecnologia. O cara que já escolheu por tecnologia, a minha dica seria olhar para a tecnologia e se projetar no futuro como que a tecnologia vai avançar e evoluir ao longo do tempo, né? E ali acho que vão estar as maiores oportunidades de você conseguir fazer coisas grandiosas e de você se desenvolver, né? Olhar para o mercado, quais são as tendências, o que está surgindo, né? Por exemplo, se a gente olhar
20 anos atrás ali, né, ou mesmo 30 anos atrás, quem imaginaria que a gente teria smartphones com essa conectividade de internet, o volume de aplicativos que a gente tem hoje, né? Então, acho que esse olhar para as tendências aqui vão fazer bastante diferença e a gente vê também com a tendência de mercado como evolução, tudo tem tecnologia hoje em dia, né? Então, o médico usa aparelhos super avançados, super tecnológicos, com equipamentos desenvolvidos ali com tecnologia de ponta para poder fazer exames, diagnósticos. Você vê empresas de engenharia com construções ali fundamentadas em tecnologia, linhas de produção, enfim, então tudo sempre tem muita tecnologia empregada, né? Então, a minha expectativa, né, ou minha visão aqui para o futuro é de que no futuro todo mundo vai conhecer tecnologia e mais alguma coisa. Tecnologia vai ser ensino básico, assim como a gente aprende matemática, português e outras disciplinas aqui na escola, todo mundo vai ter um conhecimento básico ali de tecnologia. Então, acho que isso que eu poderia dizer aí para a juventude que vem adiante. Valeu, Ivan. Muito obrigado aí pela sua presença. Espero aí que você volte aí no episódio 50, né? A gente tem aí, depois de um ano, aí você fale com a gente aí, compartilhe o que aconteceu nesse período e muito obrigado, hein, Ivan? Eu que agradeço o convite, agradeço pela oportunidade, me coloco aqui à disposição de vocês sempre que vocês quiserem que eu participe e me chamarem, vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês e de novo torço muito pelo sucesso do canal. Então, agora um recado para você que está assistindo a gente aqui no nosso podcast, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like se você gostou do conteúdo e ativar o sininho para ser avisado nos próximos episódios. Obrigado e até a próxima!